Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão do canal Legados Bíblicos. Sejam bem-vindos. Nós estamos estudando nessa segunda parte sobre Abraão, o homem que perdeu a tenda e o altar e as suas consequências. Isso se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo do 10 ao 20. A primeira parte falou sobre a confiança e essa segunda parte vai falar sobre a mentira. Abraão, antes dele chegar no Egito, ele conversou com a sua esposa, Sarai, que até então era Sarai, não era Sara ainda. E eles planejaram uma mentira. O porquê eles planejaram uma mentira? Primeiro, eles teve medo. Eles teve medo que Faraó matasse Abraão por causa de Sarai. Quando começa a sair da presença de Deus, nós começamos a ter medo e automaticamente nós mentimos. Quem está na presença de Deus só teme a Deus, não teme nada no mundo abaixo de Deus. E Abraão tomou essa atitude. Então veja aqui, no versículo 11, diz assim, de Gênesis capítulo 12. E aconteceu que chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão? Porém a ti guardarão com vida. Dize, eu te peço, que és minha irmã, para que me façam bem por tua causa, e para que viva a minha alma por amor de ti. Quando nós começamos a sair da presença de Deus, nós agimos como as pessoas que não estão na presença de Deus, como o mundo. Eles esqueceram que Deus era com eles, e mentiu para Faraó. A mentira, não existe meia verdade e meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Nós que somos servos de Deus, temos que saber de uma coisa, que nós não podemos viver da mentira. Independentemente da verdade o que for, nós temos que sempre falar a verdade. Capítulo 14. Acompanhe comigo nas suas Bíblias. E aconteceu que entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, elogiaram-na diante de Faraó. Por isso a mulher foi tomada para a casa de Faraó. E tratou bem Abraão por amor dela, dando-lhes ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Deixa eu ressaltar uma coisa que aconteceu aqui. Que Faraó, o medo de Abraão era que Faraó mandasse matar ele. Naquela época, Faraó tinha poder de fazer o que ele queria. Ele poderia ceifar a vida de um pai de família se ele se interessasse
pela esposa desse homem e levar para ele. Esse foi o medo de Abraão e Sarai. Que acontecesse isso, porque Faraó tinha esse poder. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós não podemos ter medo. Nós temos que confiar que Deus vai nos proteger, que Deus vai nos fortalecer, que Deus vai nos sustentar. E Abraão tomou essa atitude. E nós não podemos tomar essa atitude. E por causa que Abraão falou que era irmão de Sarai, o que aconteceu? Faraó encheu ele de bens materiais. O que o irmão Lucas quer dizer nesse vídeo? Deus não se interessa pelo que você tem ou deixa de ter. Os seus bens materiais. Faraó encheu Abraão de bens materiais. E Deus estava vendo isso. Mas ele não mentiu. Por que ele foi abençoado? Deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão assistindo esse vídeo. Quem disse que a bênção tem que ser material antes da espiritual? O servo de Deus tem que saber de uma coisa. Bênção de um servo de Deus tem que ser primeiramente espiritual, para depois ser material. É muito importante vocês começarem a analisar isso nas suas vidas. Que nós temos que se importar com nossas bênçãos espirituais, com coisas espirituais na nossa vida, não com coisas materiais. Porque isso não importa para Deus. E outra, Deus também estava castigando Faraó, porque ele estava usando pela autoridade dele para tirar vantagem de Abraão. E Abraão, por ter se afastado da presença de Deus nesse momento, ele começou a agir como uma pessoa normal do mundo. E feriu, no versículo 17 diz assim: e feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Lembra que eu falei que Deus estava castigando o Faraó? Mesmo Abraão ter mentido, Deus também estava castigando o Faraó. Por quê? Porque quem está no mundo sempre quer ter proveito dos mais fracos. Sempre quer ter proveito de quem tem menos. E Deus castigou Faraó. Aqui no 18. Então chamou Faraó a Abraão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste ela era a tua mulher? 19. Porque disseste: é minha irmã. Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis que aqui a tua mulher, toma e sai das minhas terras. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, de modo que acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o quanto tinha. Olha o que aconteceu. O que eu estou trazendo para hoje. Que se nós mentirmos, nós vamos prejudicar a nós e quem nós estamos mentindo também. Um pecado leva a outro. Primeiro, Abraão confiou no Egito. Segundo, mentiu para Faraó. Mas quando nós começamos a mentir,
Nós não estamos mentindo para Faraó primeiro, mentindo para nós mesmos. Porque nós estamos se afastando da presença de Deus. E isso é muito ruim para o nosso espiritual. Ficar mentindo, querer tirar vantagem. E esquece quem é Deus na nossa vida. Deus, Ele é fiel na nossa vida. E muitas vezes nós não somos fiel. Mesmo Abraão mentindo, mesmo muitas vezes nós mentindo, Deus é fiel na nossa vida. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma promessa que Deus fez na nossa vida para se cumprir. A nossa promessa que vem de Deus vai se cumprir na hora que Deus determinar na nossa vida. O que é interessante aqui, olha o que aconteceu com Abraão. E muitas vezes acontece com as pessoas que estão na igreja. Abraão, com essa mentira, perdeu a oportunidade de falar do Deus vivo para Faraó. Só por causa que ele mentiu. Olha a oportunidade que Abraão teve para falar de Deus para Faraó e ele perdeu. Ele saiu como, sai das minhas terras que eu não quero você mais aqui e tudo que é seu. Para mim não interessa. Você mentiu. Muitas vezes nós temos atitudes como Abraão teve. Mentimos e perdemos a oportunidade de Deus operar na nossa vida. Mesmo Abraão saindo com bens materiais. Mas Deus mostrou para Abraão que não importava os bens materiais na vida dele. O que importava na vida dele era a fidelidade, a fé dele. Não escutar pessoas que não estão na presença de Deus. Escutar Deus falando, eu tenho uma promessa na sua vida. Então fica no caminho que eu coloquei. E isso é o que foi que aconteceu com Abraão. E essas consequências que aconteceu, que Abraão, muitas vezes, ele se decepcionou, porque ele sabia que ele não estava agradando mais a Deus. Abraão, ele passou vergonha. Olha como que é interessante. Eu tenho que ler isso daqui. O cristão dá um testemunho pobre quando se mistura com o mundo e faz as coisas do mundo. O que eu quero dizer com isso? Que a fé é viver sem esquemas. Nós temos que viver debaixo da mão potente de Deus. Então, nós não perdemos tempo quando nós estamos na presença de Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, nós ganhamos tempo. Abraão, ele perdeu o testemunho dele na frente de Faraó. Nós não podemos deixar o inimigo tirar o nosso testemunho. Igual eu falei, a fé é viver sem esquema. Nós temos que viver debaixo do testemunho de Deus para a nossa vida. Nós temos que viver
dependente de Deus. Abraão, ele estava aprendendo a ser dependente de Deus. E nós, cada dia, temos que aprender a depender de Deus. Nós somos falhos. Nós pecamos todos os dias. Mas nós temos que aprender a ser dependente de Deus. Fique com essa palavra, com essa meditação. E não se esqueça que você é um milagre. Fiquem com Deus e até mais.